E aí, pessoal, vamos lá corrigir mais um exercíciozinho aqui, que não é dos mais simples que existem. Enem. Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas de diâmetro medindo 4, ou seja, raio igual a 2, e altura 13,5. Tá. O rótulo de cada um custa 60 centavos. Rótulo cobre a superfície, então ele está proporcional à área da figura. Então, para essa área do rótulo, eu vou ter 60 centavos de gasto. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas, de mesma capacidade, aí isso é importante, mesma capacidade, então o volume vai ser idêntico para os dois, mas com medida de diâmetro da base igual à da altura. Ele não informou quem que é esse diâmetro da base, então ele nem informou quem que é essa nova altura, mas vai ter que fazer de um jeito que o volume seja idêntico para as duas figuras. Vamos trabalhar uma por vez. Olha esse caso aqui. Se o diâmetro aqui é igual a 4, o raio é 2, como havíamos dito inicialmente. E eu tenho que calcular essa superfície que a gente vai utilizar para colocar o nosso comercial lá, a embalagem, o rótulo. Então, esse rótulo aqui, se a gente abre o cilindro, a planificação do cilindro é um retângulo onde o comprimento da circunferência, que é o que você andou para vir daqui, correndo aqui e voltar aqui por trás, isso aqui você fez o comprimento da circunferência. Foi esse pedaço que você andou aqui, ó. Tá aqui, mais ou menos isso. Então, esse é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Então, se você quer saber a área desse negócio, desse rótulo aqui, é só você fazer o comprimento da circunferência, que está aqui na base, vezes a altura, de forma planificada. Então, vamos determinar a área aqui. A área vai ser dada por 2πr, ou seja, 2, vezes π. Perceba que ele não falou o valor do π para a gente, não tem importância, não vamos utilizá-lo assim. O raio é 2, não precisa transformar o π em 3,14 ou uma aproximação igual. E a altura 13,5. O que você tira aqui? Fazendo as contas, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 13,5, isso aqui vai dar para a gente 54π. Isso é unidades de área, que está em centímetros quadrados. Isso aqui equivale a um gasto de 60 centavos. Beleza. Só que ele pediu para fazer uma nova configuração da latinha para ter um outro rótulo, inclusive. Então, o que a gente vai fazer? Ele falou que queria que o diâmetro fosse igual à altura. Se o diâmetro tem que ser igual à altura, o raio é metade da altura. Pronto. Aí eu preciso dizer que o volume daquela figura que a gente tinha anteriormente, que é essa daqui, que tem dimensões de raio 2 e altura 13,5, ele vai ter que ser igual ao volume dessa outra, porque ele falou que tem a mesma capacidade. Então, eu vou calcular o volume da anterior da seguinte maneira. O volume é a área da base vezes a altura, e vai ficar assim, π, vezes o raio, que lembra que era 2 centímetros, dado que o diâmetro da anterior era 4, πr ao quadrado, vezes a altura 13,5. Isso aqui vai ter que ser igual ao volume dessa outra latinha. Então, ele vai ser π, vezes o raio, só que lembra que o raio é h sobre 2, elevado ao quadrado, vezes a altura, que é hzinho. Não fica saindo multiplicando as coisas, não. Deixa acontecer e, de preferência, simplifique. Vou simplificar o π com outro π, porque eles exercem o mesmo papel em lados opostos, que é a multiplicação. E aqui eu vou ficar com 4 vezes 13,5, que é igual. Agora, h sobre 2 ao quadrado, eu tenho que elevar o h, fica h2, sobre o 2 elevado ao quadrado, 4, vezes h. Esse 4 agora, a gente já não tem mais controle, vamos multiplicar, não tem outra saída. E se a gente multiplicar 4 vezes 13,5 vezes o 4, dá 216. Isso vai ser h2 vezes h ao cubo. Quando você tem h ao cubo, passa para lá e vira uma raiz cúbica. Então, o h vai ser uma raiz cúbica de 216. Prontinho. E isso aqui fala para a gente que essa altura vale 6. Raiz cúbica de 216 é 6. Tá, achei o meu h. Se aqui é 6 de altura, o raio é 3. Bom, agora ele pediu para a gente calcular a área que vai ser gasta aqui nesse papelzinho. Então, a área, tendo em vista que eu vou ter que fazer o comprimento da circunferência, e o comprimento da circunferência, só relembrando, é 2πr, e vezes a altura, que eu vou ter a área desse retângulo. Então, a área que eu vou gastar aqui vai ser uma área de 2
vezes π, vezes o raio, que é 3, vezes 6, que é a altura. 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36. 36 π centímetros quadrados. Só relembrando que, para a figura anterior, tinha dado 54 π centímetros quadrados. E isso é referente a 60 centavos. Então, um deu 36 e o outro deu 54. Vamos calcular, então, qual que é a constante de proporcionalidade, ou seja, o que vai dar da razão quando eu dividir um pelo outro? Quando eu pegar o 36π e dividir pelo 54π, eu vou ver que fração que eu tenho em relação a uma área e outra, a área da que foi transformada e a área original. Vou começar simplificando π com π. 36, 54, você vai dividindo por 2, por 3, até chegar, eu vou direto pelo MDC, que é 18, e aqui eu vou achar 2 terços. Então, quer dizer que essa região aqui, que a gente calculou, essa nova região, ela é 2 terços daquela anterior. Ou seja, a gente teve uma perda, a gente fala perca, uma perda de 1 terço da área. Se você perder 1 terço da área, você tem que ter proporcionalmente o valor reduzido. Se você tem 60 centavos, que a gente comprava inicialmente a outra lá, ixi, escrevi errado. 60 centavos que você tinha inicialmente a primeira, se você perder 1 terço de 60 é 20. Você perdeu 20 centavos. Então, essa nova aqui vai ter que custar 40 centavos. Ou seja, 2 terços do valor inicial. O que leva a gente a marcar a letra B. 40 centavos, que vai custar o novo rótulo, pois haverá uma redução de 1 terço na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Isso aí foi pesado. Até mais!